Agora a gente vai ver vetores. Vetor é uma parte fundamental da programação em linguagem C. E ele até é fácil, mas é muito fácil errar. E dá para fazer uns exercícios meio malucos, mas a ideia em si é simples. Tá? O que é um vetor? Um vetor é só uma variável que guarda vários valores. Então eu tenho uma variávelzinha ali, eu quero guardar 6, 7 números lá dentro, eu vou usar o vetor para isso. Tá? É só isso. Vamos direto lá olhar em C como faz. Então tá. Então eu tenho, desculpem os nomes cretinos, mas né, eu tenho aqui uma variável v e eu quero guardar 6 valores dentro dela. Como é que eu faço? Eu coloco colchetes 6, fecha colchetes, ponto e vírgula. Tá? Pronto, cara. Esse cara aqui é um vetor. A gente diz que esse aqui é um vetor que eu dei o nome de v, né, variável v, com 6 inteiros lá dentro, 6 ints. E, cara, é só isso. Única manha é, não custa anotar aqui, né, deixar bem anotadinho no exemplo, os elementos têm que ser acessados, nossa, ninguém viu, individualmente, acabou a tela. Certo? Os elementos têm que ser acessados individualmente. Então, se eu tenho 6 números lá dentro do meu vetor V, eu tenho que acessar um cara de cada vez. Você não pode simplesmente jogar 3 caras para cá ou puxar 6 caras de lá. Eu tenho que acessar um cara por vez. Como é que a gente acessa? Vou colocar uns exemplos bem besta aqui, tá? Então eu quero pegar o V3 e quero jogar um número lá dentro dele. 12. Né? Aí eu quero pegar o V4, eu quero que ele seja o V3 menos 7. E eu vou imprimir os dois. Olha só. Printf, vou imprimir a porcentagem D barra N. Opa, barra N, ninguém viu. V3, opa, V4. Então, isso aqui é o feijão com arroz, tá? Só para meio que só para constar, tá? Funcionou, então a gente vem para cá. Eu tenho que trocar a pastinha. CD, 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 onde que eu tô mesmo? Tem as pastinhas CD, vetor, vetores, barra vetor, nossa senhora. Estou fazendo uma bagunça aqui. CD bin, debug. Pronto, agora sim a gente tem o programinha de vetores, desculpem. Nada como os alunos ficarem olhando, a gente se bater assim, né? Tipo, o professor é muito lerdo. Olha lá, 12 e 5, que são os valores que a gente queria, né? Volta lá então. Se vocês olharem aqui, parece que eu estou só fazendo um chuncho, que eu estou dizendo que tem 6 variáveis chamadas V, eu só acesso elas. É como se eu tivesse uma variável chamada V3, que é um número inteiro, e uma variável chamada V4, que é outro número inteiro, e eu ficasse usando. Como se fossem 6 variáveis distintas. E é exatamente isso, tá? Então eu posso pegar um dos elementos do vetor, o V3, e escrever um número dentro dele, como se V3 fosse uma variável int normal, porque é. Aí eu posso pegar o valor que eu estou usando nesse V3, que aqui é o 12, uso ele aqui, ó, 12 menos 7 dá 5, pego o resultado dessa conta aqui que deu 5, escrevo lá no V4, imprimo como se fosse duas variáveis inteiras, normal, tudo normal. Por que dá pau, professor? Pelo seguinte, eu tenho um desenho para mostrar. Que está aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma representação do meu vetor V, né? Ele é essa caixinha aqui. Eu fico sem ponteira. Deixa eu fazer com ponteira. Pronto, aí ele fica bonito. Então, o meu vetor V é essa caixinha aqui, ó. Certo? Tenho 6 variáveis ali dentro, 6 variáveis inteiras. O que dá besteira é o seguinte, na linguagem C, olha lá e vai em verde-limão. Opa, verde-limão. Na linguagem C, os vetores começam na posição 0. Então, essa primeira posição aqui é 0, a outra é 1, 2, 3, 4 e a última posição é 5. Mas professor, que absurdo, ó, você colocou aqui ó, V6. A posição 6 não existe? Não, a posição 6 não existe.
existe a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então é como se eu tivesse 5 variáveis diferentes, né? E eu acho legal esse software porque eu posso rabiscar um montão. Então você tem 5 variáveis diferentes. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. 6 variáveis diferentes. Fala besteira, vai. 6 variáveis inteiras diferentes. Então é como se eu tivesse 6 ints. Só que a gente vai chamar, ao invés de ter x, y, z, a gente tem v0, v1, v2, v3, v4, v5. Tá. Problema número 1. Professor, e o que ocorre se eu tiver a infelicidade de tentar acessar a posição 6? Vou até rabiscar aqui. Essa posição não existe, professor. Aí a linguagem C vai te avisar e vai dar um erro, não vai? Não. O que a linguagem C vai fazer, ela vai executar como se tivesse certo e vai acontecer algum pau esquisito. Por quê? Ó, quando eu digo lá no meu programa em C, V6, eu estou falando, reserve para mim espaço de 6 números na memória. Então o cara pega e faz isso aqui, ó. Isso aqui, esse pedacinho, até ali o V5, né? Aqui é o final, nossa senhora, que garrancho, até o V5, esse pedacinho o compilador reservou na memória. Mas esse pedaço do 6 aqui, ó, ele não reservou. Quer dizer então que se você tentar escrever nessa posição, você vai estar ou escrevendo em cima das suas próprias variáveis, ou você vai estar tentando escrever na memória de um outro programa que o sistema operacional está rodando. Então você tem lá um outro programa, tipo está lá com o navegador aberto no YouTube, você tenta escrever na posição 6 desse vetor V, às vezes ele pode tentar escrever em cima do YouTube. E aí o Windows, ou Linux, tanto faz, o Windows vai ver isso e vai matar o teu programa, porque ele parte do princípio que ou o teu programa deu pau, ou você está tentando fazer um chuncho, tipo de hacker. Você do teu programa está tentando acessar um outro programa, tipo para roubar a senha ou alguma coisa assim. Então o Windows vê que você acessou o troço e mata o teu programa e dá um erro esquisito. Ou então parece que está tudo lindo, tudo certo, e na verdade você está acessando alguma outra coisa, destruindo variável. Deixa eu mostrar para vocês um troço aqui. Vou fazer aqui só de sacanagem. Vou colocar mais uma variável aqui, int x. Às vezes funciona. Vou tentar fazer o chuncho aqui. Vou tentar escrever em V6 o número 123. E agora, ao invés de imprimir o V3 e o V4, vou imprimir o x. Vamos ver se funciona. Percebam que ele compilou, apesar de eu ter feito um troço que está errado. Esse V6 está errado, você não pode fazer isso. Mas ainda assim o cara compilou. Vamos ver o que ele faz. Ó. Ah, tá. O Linux foi esperto aqui. Ele começou a fazer o troço, ele viu que tem alguma coisa errada acontecendo, porque você fez bobagem, acessou um ponto de memória que não existe, e ele matou o teu programa. Tá? Ok. Aí você tem aquelas iluminações. Tá, professor. Então isso aí. Acho que todo mundo consegue ver que é fácil a gente fazer essa besteira. Você coloca o número 6 aqui no int v, né, cara? Aí você vai lá e tenta acessar o V6 na cara dura, porque tem um número 6 ali. E não é de 0 a 5. Então, fácil de acontecer esse tipo de besteira. Tá, professor. Então eu já entendi que é só de 0 a 5. Mas, professor, ó, sacanagem. E se eu quiser acessar a posição -1? Aí a maioria dos alunos ri, né? Tipo, até parece que eu ia ser bobo de acessar a posição -1. Acontece nas melhores famílias, tá? Eu acredito que metade de vocês vai ter essa experiência até o final da disciplina. E quando você vê que você está acessando uma posição -1 num vetor, lembre-se que eu falei, eu avisei. É bem idiota, né? Não faz o menor sentido, mas às vezes a gente erra. Você erra num for lá, não sei o que, você acessa um número negativo. O problema de acessar a posição -1 é exatamente o mesmo problema de tentar acessar a posição 6. Tá? Você não pode acessar isso. Se você acessar, você ou está destruindo as suas variáveis ou está tentando destruir um pedaço da memória do outro programa. Ok. E essa era a parte de teoria. Pronto, foi embora a teoria. Agora vamos fazer um exemplozinho meio besta.
o que eu quero é o seguinte, vou desconstruir esse negócio aqui. Aqui, int i, v6 está ótimo. Eu quero ler do teclado 6 números e jogar lá no vetor. Tá? Vamos começar a fazer coisas mais úteis aqui então. Então eu vou fazer assim, ó, for i, começando da posição 0, i menor do que 6, i mais mais. E o que eu vou fazer é que eu vou acessar o vetor na posição i. Tá? Tá, vamos fazer assim mesmo. Então assim, não vou fazer printf nem nada, porque né, eu não quero tomar o tempo de vocês com isso. Porcentagem d, vírgula, eu quero ler 6 números inteiros e jogar dentro do meu vetor v. Então eu vou ler um número inteiro, scanf porcentagem d, vírgula e comercial. Mas quem que eu coloco aí? Ah, o vetor. Mas eu falei que o vetor só pode ser acessado com um elemento de cada vez, uma posição individual. Então eu tenho que especificar a posição. Então eu vou variar a posição assim. Tá? Deixa eu colocar um printf, vai, fica um pouco mais claro. Printf, eu sou um preguiçoso. Qual o número da posição porcentagem d? Interrogação, e daí você entra com o número. Tá, espaço, vírgula, i. Ok? Vamos lá, botar o cara para rodar. Deixa eu ver se não fiz besteira. Fiz. Ah, eu coloquei o x aqui. Deixa eu tirar esse x daqui e voltar ao V4. V4. Pronto. Papapá. Compilou. Aí a gente vai... Opa, desculpem, estou copiando. Vamos para a nossa telinha esperta aqui de simulação. Vetores. Apareceu o 12 e o 5 que a gente tinha feito. Qual o número da posição 0? Deu sempre os números, né? 12, 5, 4, 7, são números inteiros, né? Menos 23 e posição 5. Posição 0 até 5. Acabou. Podia imprimir, né? Voltando lá. Então é isso, né? Se eu tenho um vetor V de tamanho 6, eu tenho as posições de 0 a 5. Por isso, como eu estou acessando as posições aqui, eu faço for começar em 0 e faço ele ser menor do que o tamanho do cara. Certo? Tinha uma observação aqui, mas eu vou deixar para depois. Tá? Deixa eu mostrar como que funciona isso aqui. Então, esse for, se alguém não está acompanhando, né, cara? Ele é equivalente a isso aqui, ó. Ok, eu quero fazer qual o número da posição 0 e vou pegar o 0, porque daí eu vou mostrar aqui como é que a gente faz ele desenrolando. No Ctrl V, né? Faltou um. Professor. Então aqui, ele pega o 1, depois ele pega o 2, depois ele pega o 3, depois ele pega o 4 e depois ele pega o 5. E é isso que ele está fazendo. Se você consegue entender essa sequência de printf, scanf, fica fácil de entender o for, porque a gente está acessando, na real, uma posição de cada vez. É só isso. Lembre-se, né? Se a gente consegue acessar um dos elementos lá e ele trabalha como se fosse uma variável inteira normal, então é como se a gente tivesse uma variável inteira chamada V0, outra chamada V1, outra V2, V3, V4 e a última é V5. Daí aqui eu estou fazendo sem loop, né? Estou fazendo diretão, só para vocês verem como fica. Tá? Vou colocar isso em comentário, porque, enfim, né? O for tá certo, o for tá funcionando. E eu vou fazer uma gambiarra aqui. Sério que você vai fazer gambiarra, professor? Você nunca faz gambiarra. Eu vou imprimir de trás para frente. Tá? Isso é uma daquelas coisas. Tipo, para que serve vetor, professor? Serve para a gente guardar um monte de número. Pode ser float, por sinal, eu coloquei int, mas pode ser float, pode ser char, tem outros esquemas aí. Serve para quando a gente quer guardar um monte de número. Esses números são a mesma coisa. Tipo, putz, eu tenho... Estou tentando emagrecer e todo dia eu me peso. Então eu guardo num vetor os pesos de todos os dias, para depois poder acessar o negócio. Na prática, você não necessariamente precisa fazer isso, mas você precisa mesmo de vetor se você quiser acessar esses números numa ordem diferente da que eles foram entrados. Porque a gente tinha lá um monte de... aquele loop de nota de aluno, a gente tinha um monte de nota e a gente não precisou usar vetor, né? A gente pegou todas as notas e tirou média. Mas se você quiser fazer, por exemplo, isso que eu vou fazer agora,
imprimir na ordem contrária, você tem que usar vetor. Você não tem outro jeito de fazer. Então, vou aproveitar para fazer bonitinho aqui, né? Vou tirar o scanf, que agora não precisa mais. Só que agora eu vou começar na posição 5 e vou até ser maior ou igual a 0, porque inclui a posição 0. Opa! Nossa senhora! Enquanto o i for maior ou igual a 0, eu vou andando para trás. Então começa no 5, daí 4, 3, 2, 1, 0, inclusive, daí ele cai fora. Aí aqui eu só imprimo, né? O número da posição porcentagem D é porcentagem D barra N. Então eu quero o I e eu vou imprimir, acabou a tela, o V da posição I. Certo? Vamos ver se eu não fiz besteira. Tá, não, tá, parece que tá ok. Então, vamos tentar executar. Ele ainda imprime aquele troço. Então, vamos colocar os números aqui, sei lá, 34, 35, 36, menos 123, porque eu sou um chato, 37 e 38. Aí, ele imprime na ordem contrária que a gente digitou, né? 38 e 37, menos 123, 36, 35, 34. Certinho, tá? Vetor é só isso, tá? Ele é fácil de entender, para você usar, em geral, a gente usa uns forzinho bem furreca, tipo esse aqui que eu mostrei para vocês. E não tem muito segredo na coisa em si. Acontecem duas coisas só. A gente consegue fazer uns exemplos meio difíceis, às vezes, uns exercícios meio difíceis, mas não necessariamente. Eu acho que eu não estou com nenhum difícil na cabeça para passar para vocês, só os de sempre. E fora isso a gente erra. E a gente costuma errar no for aqui. A gente, ao invés de começar do 0, começa do 1. Ao invés de terminar no 5, a gente termina no 6. E daí você estoura lá né? Ou para a esquerda ou para a direita, daí o programa dá pau e você não entende por que é. Ops, senhor, mas daí tá com um valor louco lá, sim, porque você não colocou nenhum valor dentro inicial, né? Se você não coloca assim, ó, aqui eu coloquei no V3, eu coloquei um 12. Mas se você não fala nada, ele só reserva o espaço na memória. Ele pega um pedaço de RAM lá e fala, ó, aqui vai ficar o V. Mas ele não necessariamente coloca 0 inicialmente. Então, às vezes, tem lixo lá dentro, assim como todas as outras variáveis, né? Se você tem aqui o int i, se você não fala nada, é bem possível que você tente imprimir o i, ele tem um valor gigante lá, um valor muito louco, porque era o lixo que estava na memória RAM, né? Mas, de forma geral, vetor é isso aí, é só isso. Tá? Aí, em cima disso, a gente pode construir ainda, tem matrizes, strings e tal, que a gente vai ver para frente.